Senhoras e senhores, estamos de volta para mais um podcast na Floresta. Muito obrigado você que está sempre com a gente. Eu vou logo fazer um pedido para você. Você pode se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, apertar o sininho aí para receber as notificações. Assim, todo conteúdo novo que a gente tiver aqui, seja no 11 horas, na sala interativa, no TJ Regional ou no nosso podcast, vai chegar a notificação para você aí. Dá um like também, curta esse nosso vídeo. Se você quiser, faça um comentário também durante a nossa entrevista, o nosso bate-papo de hoje, onde nós vamos abordar assuntos bem sensíveis, polêmicos e atuais. Nosso convidado especial já conversa com a gente. Se você está acompanhando também através do Spotify, faça o mesmo, aperte o sininho aí para receber as notificações e a cada novo conteúdo você fica por dentro do que está rolando aqui na nossa produção do Sistema Floresta. Deixa eu agradecer a MC Online Internet com qualidade, sempre com a gente, o nosso provedor que está há mais de 25 anos conectando Tucuruí com o resto do mundo. Se você ainda não faz parte da família MC Online, eu te convido a ingressar nessa família de clientes satisfeitos que recebem uma internet com muita qualidade, estabilidade, velocidade de acordo com o plano que você escolher e, além de tudo isso, um atendimento super personalizado para tirar aquelas dúvidas que sempre surgem, já que a gente não é profissional de TI, né, de tecnologia da informação. Eu, particularmente, não estudei tecnologia da informação. O meu amigo Rômulo Duarte estudou, mas mesmo assim, a gente não entendendo de TI, a MC Online está aí para nos ajudar a tirar as dúvidas na hora da conexão. Então, MC Online, internet com qualidade, sempre com a gente aqui no nosso podcast na Floresta. E hoje comigo, um grande amigo, uma pessoa que eu tive a honra de conhecer aqui em Tucuruí, de participar junto com ele de muitas lutas sociais, é um ministro do Evangelho, um pastor, um advogado e também jogador de futebol, só que eu acho que é amador no futebol, né? Tudo bom, meu amigo pastor Edilson Braga Júnior? Seja bem-vindo, uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast. A honra é minha, Marcelo. Satisfação estar aqui com você, com a sua audiência, compartilhando essa bancada. Pela primeira vez aqui na Floresta, podcast, muito legal. Estamos aqui. Muito obrigado. Jogador de futebol não chegou a profissionalizar não, né? Não, você sabe que não. Não, né? Não sei, de repente lá na adolescência. Não. A vontade era grande. Meu filho com 17 anos, o Matheus, até que tem um sonho, né? O menino que está aí nas categorias de base aí do IF, jogando futsal, do IFPA. Mas eu joguei e tenho jogado ainda, com meus 49 anos, o amador, né? O futebol amador, com Atletas de Cristo, que é um ministério. E a gente já jogou muito aí pelo estado do Pará, inclusive com alguns jogos com times profissionais do futebol paraense. Mas nada que nos pudesse nos equiparar a jogador profissional. Muito bem. Mas você é pastor. Há 10 anos. Pode jogar bola? Porque na minha época da adolescência, quando eu ainda sonhava ser jogador de futebol, foi exatamente o momento em que eu conheci o Evangelho, né? Conheci o Evangelho através da música. Eu fui para uma igreja, não vou dizer a denominação aqui, porque na época, na doutrina dela, era proibido jogar futebol. Hoje em dia ainda tem isso ou não? Ou depende da denominação? Depende da denominação e é uma coisa que nós chamamos de usos e costumes. Usos e costumes não deve ser doutrina, né? São entendimentos que varia, é como mudar de roupa, né? Varia de uma igreja evangélica para outra, se uma é mais pentecostal, outra é mais tradicional, de fato ainda existe isso, mas nós entendemos que a Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm, e essa é algo, jogar futebol, jogar bola, é esporte, é saúde, é algo que glorifica a Deus. A Bíblia diz, por exemplo, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, isso ocupe o vosso pensamento. Então, acredito que se jogar futebol faz bem para o corpo e a oportunidade de você falar de Deus, opa, vamos para frente. E aí é onde entra o Ministério Atletas de Cristo, né? Exatamente. A gente já teve, inclusive, na seleção brasileira, grandes expoentes. Vou citar
um aqui, o Jorginho, né? Que foi lateral do Flamengo, lateral da seleção brasileira, e era assim... Do Bayern de Munique. Do Bayern de Munique também, e era um atleta de Cristo muito influente, né? Tentando sempre alcançar os outros jogadores profissionais também com a palavra de Deus através do futebol também, né? Perfeito, perfeito. Tive a satisfação de conhecer o Jorginho ali em Fortaleza, no Congresso Nacional dos Atletas de Cristo. Foi ele que me recebeu no hotel. Pensa num homem humilde, né? Acolhedor. E ficamos amigos, né? É uma celebridade do esporte. E é isso. A gente faz parte do Ministério Atleta de Cristo, aqui em Tucuruí, fundado há 18 anos, né? E tem sido uma bênção para levar o evangelho através da linguagem universal do esporte. Maravilha. Além de pastor, você também é advogado, né? Então, pastor, atleta de Cristo, advogado, milita algumas causas, eu não sei se eu poderia usar esse termo, de militar. Sim, eu milito a causa contra tal coisa ou a favor de tal coisa. Como é que é nesse sentido? Advogado militante, ou seja, apesar de vir assumir um ministério pastoral há 10 anos, completo agora, Marcelo, dia 19 de outubro, né? 10 anos, é o dia do aniversário da minha esposa, da Gilda. Meu irmão do teu irmão? Rogério. Olha aí. Então, vou completar 10 anos, mas vou completar 24 anos na advocacia, né? Isso, para mim, é um motivo de satisfação. Não deixei de ser advogado e a gente milita com menos, né? com menos tempo, né? Hoje, eu tenho militado mais na área criminal. Certo, mas vamos fazer, então, um ajuste aqui. Nós estamos gravando no dia 17 de outubro, mas o programa vai ao ar no dia 19 de outubro. Neste momento, então, a sua esposa está aniversariando. Rapaz, você está completando também 10 anos, 10 anos de atuação como advogado, e meu irmão Rogério 10 anos também, como pastor. Como pastor. Certo. E meu irmão está aniversariando também. Então, parabéns para o meu irmão Rogério Bulhões, parabéns para sua esposa, Gilda Braga. E parabéns para você Louvado pelos seja 10 Deus. anos Louvado seja Deus. de Ministério Exatamente. Pastoral. Mas vamos lá, a gente lhe convidou porque no Supremo Tribunal Federal estava em discussão, né? Agora houve uma pausa nessa discussão, né? Sim. Sobre um tema muito sensível, polêmico, delicado, que é a descriminalização do aborto. Inclusive a ministra relatora Rosa Weber, ela votou pela descriminalização do aborto. Adiantou o voto dela, né? Adiantou. Como é que o advogado e pastor Júnior Braga, Edilson Braga Júnior, vê essa questão da descriminalização do aborto? Ou seja, do aborto deixar de ser crime, né? Traduzindo é isso, né? Exatamente. Como é que você vê isso? Descriminalizar é retirar a punição estatal da prática daquele ato. Existe uma punição do Estado, uma criminalização, uma definição de um tipo penal específico no Código Penal brasileiro para o aborto, né? Mas existe uma autorização, ou seja, uma discriminante ou descriminalização já em 3 hipóteses, né? O aborto é permitido quando a mulher está em uma gravidez de risco, quando ela sofre violência sexual, estupro, ou quando o feto é anencéfalo, sem cérebro. Essa, por sinal, foi uma tese levantada muitos anos atrás pelo então advogado Luiz Roberto Barroso, que hoje é o atual ministro supremo, o atual presidente da corte, né? Certo. Então, me permita, o aborto ele já é autorizado ser realizado nessas 3 hipóteses. Nessas 3 hipóteses. Do feto não ter cérebro, da mãe estar com a saúde em risco. Exatamente, né? No momento da gravidez. No momento da gravidez e no caso de estupro, né? No caso de estupro. Então, certo. Nós vemos que existe, Marcelo, existe um risco, sim, a você ter que albergar outras hipóteses de descriminalização. Qual a necessidade? Aí é uma discussão que vale a pena e a gente não tem como deixar de entrar na esfera religiosa, na esfera moral. É como, por exemplo, olha, eu sou fazendo um corte aqui, como disse o nosso amigo Henrique, fazendo um corte na questão porte de arma. Eu sou a favor do porte de arma para alguns casos. Agora, ou seja, quando aquela pessoa
ela de fato necessita para proteger a sua propriedade. E não sou a favor do porte, mas da posse, para proteger a propriedade, para algumas profissões que correm risco, inclusive a advocacia, né? Que lidam com o risco, enfim. Então, mas eu não concordo com a liberação geral, indiscriminada, porque existem pessoas desequilibradas que não têm condição, podem até passar num teste que é feito lá na hora na Polícia Federal, que é o órgão que emite a licença, mas está provado que pessoas que adquiriram, passaram no teste, depois, na hora H mesmo, elas não estavam devidamente habilitadas para estar. Ora, o aborto não é diferente, o raciocínio. A lei já permitiu, já abriu. Agora, você abrir demais, a gente está trazendo exatamente situações que estão no contexto da vaidade, estão no contexto da liberdade ou da libertinagem sexual, dessa revolução sexual que existe desde Woodstock, aliás, desde que esse mundo é mundo, né? As pessoas querem a cada dia mais liberdade. São casais, por exemplo, que não planejam. Eles não planejam. A mulher que não planeja ter o filho, o casal que não planeja, não faz o devido planejamento familiar, surge uma gravidez e é fácil pensar em abortar. E nós não podemos admitir que se pratique assim, o assassinato no ventre, fora dessas hipóteses, né? Que seria um ato de injustiça, de irresponsabilidade. Esse é um outro aspecto. Nós entendemos que para todo ato existe consequências. Então, a responsabilidade humana, a responsabilização, a responsabilidade é algo muito importante que vem de família, né? Vem de berço, Marcelo. Mas aí o que é que acontece? Porque desde 1900, do Código Penal, eu estava dando uma olhadinha, o Código Penal é de 1940, né? Então Exato. Ele tem 80 anos e lá já está no artigo 124 e 126 a possibilidade de se punir quem comete o aborto, que quem ajuda ou faz o aborto, né, na pessoa, a gestante e o médico, ou enfim, o profissional da saúde que Perfeito. ajuda a fazer, de 1 a 4 anos, né? Eu estava pesquisando. Perfeito. Mas o aborto acontece clandestinamente no Brasil, né? São 25 milhões de abortos clandestinos ao ano. Ao ano. São 800 mil abortos clandestinos só no Brasil. Sim. Agora eu vi também que em países que descriminalizaram, parece que caiu a taxa de ocorrências de abortos. Você analisou isso? Você analisou, estudou? Não, tem acesso a esses dados? Eu não percebi. Eu não percebi. O que existe é uma aquiescência, uma liberação. Existe um padrão. Existe um padrão, até porque existe uma pressão da ONU. Isso é uma questão cultural também. É uma questão que, com o tempo, vai virando tabu, né? E tudo aquilo que hoje, na sociedade, em pleno século XXI, é considerado tabu, não é? Como já foi casamento, como já foi o divórcio. O divórcio era proibidíssimo. Uhum. Adultério, por exemplo, já foi crime. Sim. Então, e os direitos das mulheres também, do voto. A questão, exatamente, o avanço dos direitos femininos, a liberdade. Sim, então nesse caso a gente está diante de uma situação que ela acontece muito no Brasil, é proibido, mas que descriminalizar não seria a solução, então? De forma alguma, isso só estimula, Marcelo. Estimula porque tudo que no Brasil está se descriminalizando também está se incentivando, né? E aí, quando você entrar na questão da maconha, nós vamos ter o mesmo viés. Não só se descriminaliza, existe já toda uma indústria preparada, existe todo um mercado preparado para receber, para incentivar, para qualificar profissionais e tudo mais. Então, nós temos algo que hoje é crime, mas para alguns é tabu, porque existe uma pressão cultural, existe uma pressão da sociedade, existe uma pressão da ONU hoje. Ora, a ONU a grande entidade multilateral, internacional, criada aí a partir da Segunda Guerra Mundial, para unir os países, e para deliberar as grandes pautas.
Mas essa é uma pauta considerada hoje globalista e que, diríamos assim, na visão deles, está ligado a um tabu ainda conservador. E não é só isso. Não é só isso. Então, nós entendemos, e aí não tem como deixar de falar, como pastor, nós entendemos que aborto é pecado, porque é assassinato no ventre, é derramamento de sangue, Marcela, derramamento de sangue inocente. A Bíblia diz, o Senhor Deus diz na palavra de Deus, no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, é repetido no Novo Testamento, ai daquele que derramar sangue inocente, não é? Então... Mas, e para esses três aspectos que já está descriminalizado, aí não tem essa interpretação ao pé da letra da Bíblia, naqueles 3 pontos que já está liberado para fazer o aborto? Como é que é nesse ponto de vista da palavra eu entendo, de Deus? é difícil, mas a sociedade chegou a isso. O direito é assim, nós sabemos que o direito evolui. O direito evolui, o direito normalmente ele vem depois da cultura. O direito é muito cultural. Então, não dá para dizer que Deus se agrada agora do aborto só porque a lei brasileira albergou, autorizou, né? Mas nós vemos, por outro lado, quantas milhares de mulheres, Marcelo, em toda a parte, elas foram vítimas dessa violência sexual, de um estupro, mas por terem um entendimento correto de quem elas são, de quem é Deus, de qual o que significa a vida humana no seu ventre, que todas as coisas, por mais absurdas que sejam, há algum tempo atrás, eu sou filho de cristão, eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, como você sabe. E eu poderia pensar assim, eu estou isento de alguns problemas e tudo. Não estou isento de nada. Eu estou sujeito aos mesmos problemas e aflições de qualquer pessoa, seja evangélico, seja católico, seja uma pessoa ateu, seja uma pessoa agnóstica, ou seja, que não crê em nada. Então, há 3 anos atrás, a minha filha teve um tumor no cérebro, um tumor do tamanho de um caroço de feijão. E ela teve 2 convulsões e caiu dura no chão. E eu me perguntava, Senhor, o que é que eu fiz? Aonde que eu estou falhando? Tem alguma coisa a ver comigo? E Deus dizia para mim, Marcelo, não tem nada, eu sou Deus, eu sou o Senhor. Você, a sua filha, porque você é pastor, você acha que você não vai sofrer? Você me busca como qualquer outra pessoa deve me buscar. Eu amo você, eu estou permitindo isso na sua família para você crer em mim. Porque se você vai pregar o evangelho, você vai pregar de um Deus que cura, um Deus que salva, eu vou mostrar na sua família. Se você crê mesmo nisso, Júnior, se você crê num Deus que cura, você tem a oportunidade de provar isso agora, exercitar, sabendo que a sua filha agora está com tumor. Então, essa é um testemunho maravilhoso. 40 dias depois, orando, buscando, e uma junta de médicos, Marcelo, já queria operar minha filha, abrir a cabeça da minha filha, ela estudando para o Enem. E os médicos diziam, talvez ela não consiga mais estudar, ela não vai poder ficar sozinha em lugar nenhum, ela pode cair em qualquer lugar, pode se afogar numa lâmina d'água. Então, era desesperar, viver em depressão, sofrendo a agonia daquela angústia, ou crer no milagre. Então, nós resolvemos crer no milagre e orar por 40 dias, fizemos uma campanha. E, para resumir, no final de 40 dias, a mão invisível de Deus foi lá e arrancou o tumor. E eu tenho os dois laudos para provar para qualquer pessoa, para ver como Deus foi lá e arrancou o tumor da cabeça da minha filha Sofia, que hoje estuda medicina em Marabá. Então, eu só posso entender que o mesmo Deus que permite isso, um absurdo acontecer nas nossas famílias, Deus também é o Deus que faz o milagre e que abençoa uma mulher que tem a coragem, a ousadia de dizer assim, apesar de ser vítima de uma violência sexual, eu tenho temor ao Senhor e eu vou ter esse filho. Quantas pessoas foram deixadas de ser abortadas, né? Foram salvas pela própria consciência útil, a consciência responsável de uma mulher temente a Deus, Marcelo. E estão aí hoje para contar a história. São jornalistas, são advogados, são pastores. Eu conheço vários colegas pastores que falaram, a minha mãe iria me abortar, mas
ela ouviu a palavra de Deus, ela teve temor do Senhor, e eu não fui vítima do aborto. E por aí vai, são inúmeros os casos. E o Supremo, ele é, digamos, no seu ponto de vista, ele é o lugar onde esse tema deve ser discutido? De forma alguma. O Supremo, onde deveria ser? Supremo Tribunal Federal hoje Mas ele foi provocado, né? Inclusive pelo PSOL, né? Pelo PSOL. É a DPF 442. Foi provocado, e essa é uma provocação, é uma ação que tem sido mal utilizada, né? Pelos partidos políticos que têm a legitimidade ativa desta ação constitucional. Mas é uma pauta, são assuntos que, por exemplo, vão afetar a vida da família, a liberdade individual das pessoas, vai descriminalizar um tipo penal do Código Penal. Ora, se o Código Penal foi criado, ele foi elaborado, ele foi estudado, ele foi exaustivamente proposto, discutido, gestado, nasceu no Congresso Nacional, não pode o Supremo Tribunal agora, numa canetada, num parecer, numa DPF, não pode, Marcelo. Nós sabemos que essa é um assunto de exclusiva competência do Congresso, né? Primeiro do Senado e depois da Câmara. Mas por que não vai para o Congresso, então? Eu vi no voto da ministra Rosa Weber também a questão de que o Supremo foi provocado, é uma questão de garantia de direitos das minorias também, da pessoa de um modo em geral, e está olhando pelo ponto de vista da constitucionalidade, né? Da garantia de direitos. Por que não sai do Supremo, então, essa discussão e vai para o Congresso Nacional? Por que não vai para lá? Essa discussão já está no Congresso Nacional há muitos anos. Mas e aí? Por que não essa é uma tática, como existe a ação para provocar o Supremo, se coloca esses presentes de grego, porque são assuntos que não poderiam fazer parte de uma DPF. Você tem que ter por exemplo, ele teria que ter uma aprovação, uma lei que já autorizasse ou não esse tipo que eles querem, que é a descriminalização, e aí, em cima disso, se requerer a opinião do Supremo, a decisão, o posicionamento quanto à constitucionalidade ou não daquela lei. E seguir no Congresso. E seguir no Congresso. O que o Supremo faz hoje é tomar de assalto isso daí. Falou, eles não estão criando, eles não vão criar, porque é preciso criar a lei. É preciso criar. Sim. Você tem lá o tipo penal do aborto, é crime. E quem cria a lei é o Legislativo. É o Legislativo. Então você tem lá o tipo penal, você citou aí o artigo 128, 129, ou não, 124, 125. E 26. 126. É crime o aborto em tal e tal circunstância. Não é crime o aborto em tais circunstâncias. Qualquer criação dos tipos positivos ou negativos, o tipo positivo é aquele que diz o que é o crime, que conduta merece a punição do Estado. O tipo negativo é aquele que descriminaliza, que diz que conduta, apesar de aparentemente ilícita, ele não sofrerá punição do Estado. Então, eu tenho que criar isso primeiro para depois alguém suscitar no Supremo e dizer, opa, isso é inconstitucional. Não é? Mas eles conseguiram inverter e está demorando o assunto. E aí, qual é a zanga? É porque existe uma bancada da família, né? Existe uma bancada cristã, assim como em todos os assuntos existe a bancada ruralista, existe a bancada da bala, existe a bancada não sei de quê. Todos os problemas sociais no Brasil têm as suas bancadas, os seus interesses. Então, existe uma pressão. A bancada evangélica também, por exemplo, que também não cristão. Bancada, hoje chamada bancada da família. Evangélicos, católicos e espíritas, né? E é uma maioria esmagadora. Então, como eles sabem que nas próximas décadas e por muito tempo, dificilmente um assunto aborto e drogas jamais vai entrar, não vai passar no Congresso, Marcelo. Então, qual é a estratégia? É fazer com que o Supremo paute isso. E o que dá força, o que dá aso para um ministro ter a coragem, no caso a ministra, né, de pautar isso. E eu entendo que é tudo combinado. No Congresso, Brasília é muito disso, né?
Existem acordos. Existem acordos nos calabouços, nos bastidores da política. O judiciário, nós sabemos como está hoje, extremamente político. Antigamente, um juiz não se pronunciava. Antigamente, o juiz não dava entrevista, né? Antigamente, o juiz não participava de festinha junto com promotores de justiça, com advogados, com políticos, e não aparecia. Quer dizer, era uma atividade muito mais respeitada, mais modesta, digamos assim, preservada. Mas hoje não. Então, quanto mais evidenciada, quanto mais exposta, então nós estamos vendo isso, e isso tem mexido com a qualidade hoje da nossa Suprema Corte. Então, politizou muito, né? Não vamos nem entrar no mérito político, né? Se aparelhou muito, porque o aparelhamento do Supremo, infelizmente, é uma permissão legal do próprio Quem Supremo. indica é o presidente da República. Né? Então, não tem jeito. Certo. Mas e aí, na decisão anterior sobre autorização para fetos anencéfalos, a questão do estupro e também da saúde da mulher, também foi o Supremo que decidiu ou foi o Congresso Nacional? Na decisão anterior. As duas primeiras hipóteses, o Congresso. A terceira hipótese, fetos anencéfalos, foi uma interpretação que se consolidou e depois, com essa decisão do Supremo, ela passou a constar numa lei ordinária que foi incluída no Código Penal, já através do Legislativo. Porque o Supremo Tribunal, apesar de dar uma decisão favorável, digamos que conceda por maioria de votos a DPF para descriminalizar o aborto para além dos casos que estão... Ou seja, vai haver uma interpretação dizendo assim, é possível, é legal, é constitucional. Isso daí vai ter que vai suscitar uma decisão ou o próprio presidente da República, ou quem mais tenha interesse, ou o partido propor, e aí vai ter que ser feito. É um caminho inverso, é um caminho que promove uma pressão. Sim, e a maioria absoluta da população é contra, né? É contra, inclusive nesse momento há uma possibilidade muito grande da bancada da família, que é maioria, se as coisas continuarem como estão, mas a pressão é grande, dos dois lados, né? Para não acontecer e para acontecer. Se continuar assim, a ideia é apresentar o pedido de plebiscito. Né? Um pedido de plebiscito nacional, porque aí o plebiscito ele encurta o caminho, ele acaba a discussão. É o povo votando sim. É a palavra final. Certo. E no caso da descriminalização da maconha, já teve avanço nessa discussão também no Congresso Nacional, né? No Congresso... No Supremo. No Supremo Tribunal Federal, né? Tem 5 votos. Vou até refazer a pergunta para o nosso amigo Zé Henrique, que ele gosta da palavra do corte daquele fragmento ali, do bate-papo. E no caso da descriminalização da maconha, já teve discussão nesse sentido no Supremo também, né? No Supremo. Eu não sei identificar agora qual foi a ação, qual o número da ação, mas... No Supremo já existem 5 votos para afastar a criminalização do porte da maconha. Ou seja, já existem... A maconha para consumo próprio. Então, já existem 5 votos para a descriminalização. Para consumo próprio. Essa questão do consumo próprio é uma discussão muito antiga, pois né? Aí tem o tamanho. E tem um ponto aí que é bem intrigante, né? Porque se você vai autorizar... O porte da maconha, né, para o consumo próprio, onde é que essa pessoa comprou? Se não existe um mercado legal, né? Se existe o tráfico de drogas, que é um dos crimes que alimentam, abastecem e movimentam os outros crimes, né, como homicídio, roubo, furto e etc. Muitas vezes a pessoa vai e rouba para pegar aquele celular, aquele relógio e ir na boca de fumo para trocar pela droga, né? E esse é um ponto intrigante, né? Porque está caminhando para autorizar o porte para consumo próprio, mas a pessoa comprou onde? É complicado isso. É abastecer o crime também, né? É fomentar o crime. Fomentar o crime. É fomentar. Né? Porque a droga que hoje
ela é proibida, então ela é fornecida clandestinamente, é crime fornecer, é crime utilizar. Você está, em primeiro lugar, avalizando um hábito de usar droga. Você está avalizando. Lá atrás, se consentiu com o cigarro, o álcool também. Com o álcool, e agora, puxa, uma maconhazinha, né? Uma maconha, vamos legalizar. Daqui a pouco, Marcelo, é inexorável. Vai ser a pedra, né? É uma fumadinha, começa com baseado e depois é uma pedra. E são drogas, e é como a Bíblia Sagrada diz, um abismo leva a outro abismo. Um abismo leva a outro abismo. Então, uma porta vai puxando a outra. É um labirinto sem fim. Então, não tem como realmente separar as coisas. Por trás dos chamados tabus, usos e costumes, está uma pressão muito grande de indústrias, está uma pressão muito grande do tráfico, né? E há uma classe política que defende o tráfico, que se financia com o tráfico ilícito. Então você vai ter hoje um tráfico, uma parte do tráfico legalizado, o consumo legalizado. Então, quando você legaliza o consumo, você está legalizando o fornecimento. Você está abrindo as portas, inclusive fomentando a produção. Não é? Você vê, por exemplo, hoje ministros do Supremo Tribunal, um em particular, que é o ministro Alexandre de Moraes, recentemente ele reclamando e explicando o voto dele numa outra discussão, não era nessa a DPF, mas reclamando da qualidade da maconha brasileira, que seria inferior à qualidade da maconha dos países X, Y, Z. Então, é um perigo que nós estamos vendo todos os esforços de até então, das famílias que têm sido destruídas, né, com jovens presos no vício da maconha. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com jovens, Marcelo, e nós enviamos esse jovem para tudo quanto é lugar, e eu achava particularmente, aí há uns 4 anos atrás, que a maconha não era tão forte assim. Forte era pedra, era cocaína, né? Não era tão nociva, não tinha um prejuízo tão grande, que a abstinência ela não seria tão feroz, tão aprisionadora, e foi muito difícil a recuperação. E, na verdade, a gente temos tido muitos casos de recuperação de pessoas viciadas na cocaína, na pedra, e garotos em relação à maconha. Sim, dificuldade, né, maior em relação à maconha. Que a gente pensava, até então, muitas igrejas que trabalham com pelo recuperação. Dela ser, vamos dizer, natural, não ter química, essas coisas. Exatamente. Né? Então, digamos, existe, no caso da maconha, como é que eu diria? Uma deixa passar, um laissez-faire, né? Como diziam os franceses, uma permissividade maior em relação à maconha, né? Que é a maconha e tal, mas na verdade existe um poder alucinógeno terrível na maconha também. E de dependência, né? Então isso preocupa. Certo. Aí legalizar também não seria o caso, né? Você citou o álcool e citou o cigarro, o tabaco. Nós conhecemos filmes aí da época de Al Capone, né? Do tráfico de álcool e tudo mais. E depois a sociedade legalizou, a indústria cresceu nesse sentido. Não seria esse caso para essas outras drogas, né? O caminho. Não, pelo contrário, né, Marcelo? Tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é terrível, que é comprovadamente ruim, nós não podemos legalizar, não é? Então, no Brasil, no mundo inteiro, é um problema da inversão de valores. É o certo virando errado, o errado virando certo. Então, a gente não sabe onde que isso vai dar. O que nós precisamos, como diria um antigo professor, é usar o jus esperneandi. Sim. Sim. E mostrar também... É o direito de protestar contra essas coisas. E mostrar o que essas drogas causam na vida da pessoa. Né? E daí existem muitos projetos, né, Marcelo? Até mesmo do álcool e do cigarro, que são autorizados e permitidos, né? Foram descriminalizados em algum tempo passado. Mas mostrar também os malefícios que isso causa para o organismo da pessoa, né? E se nós fôssemos, então, olhar quais foram os benefícios do álcool e do cigarro legalizados lá atrás? Né? E não só legalizados, passaram a ser incentivados, talvez
com uma limitação de uma tarja, alerta, né? um alertazinho ali, discreto. Ou seja, vai ver os malefícios disso. Quantos jovens, quantos filhos passaram a ser dependentes, usuários, porque viram seus pais, não é? E seguem a cartilha dos pais. Era o filho que ia acender o cigarro para o pai lá no fogão. Ou que vai na quitanda da esquina comprar um cigarro. maçozinho de cigarro, né? A própria bebida também, né? A própria bebida, de modo geral, cerveja e outras Então, bebidas. Marcelo, também. só acrescentando, o que eu acho assim, é um problema, e a psicologia trata muito um aspecto chamado passividade. O álcool, o cigarro, as drogas em geral, elas geram passividade. As pessoas, isso tem muito a ver com o pecado, a Bíblia trata isso. Eu vou tratando o jurídico, o social, mas entra na palavra de Deus. É a passividade, essa incapacidade do homem de dar o start, de mudar. E todos esses vícios eles geram passividade psíquica, passividade social. As pessoas não querem estudar, o jovem não quer, sabe, obedecer os pais. O jovem, os filhos, ou mesmo o adulto, passa a perder os sonhos, a motivação para viver. O vício leva as pessoas comprovadamente para o mundo ainda mais perigoso, que é o da depressão, né? E da depressão está aí a cada dia aumentando o número de suicídios. Só para você ter uma ideia, há uma conexão muito grande entre o aumento do uso de drogas e o suicídio. A cada 40 segundos se suicida uma pessoa no Brasil. O Brasil está entre os 3 maiores países com quantidade de suicídios, taxas de suicídio. Então, assim, recentemente eu tive a oportunidade de dar uma palestra aí na Escola Ribeiro de Souza, falando com os jovens, alertando acerca disso e mostrando que uma das portas do suicídio é exatamente o uso indiscriminado das drogas. Muito bem. Deixa eu trazer um recadinho aqui da MC Online, internet com qualidade, o nosso provedor que está com a gente há mais de 25 anos aqui em Tucuruí, conectando Tucuruí com o resto do mundo. Se você ainda não faz parte da família MC Online, eu te convido a fazer. Eu faço parte lá em casa, o nosso provedor é MC Online. E quando eu estou com alguma dúvida de conexão, às vezes eu penso que é o problema é na internet que está chegando em casa. Não, é o roteador que precisa ser reiniciado. Às vezes a gente precisa trocar senha também, né? De vez em quando trocar a senha do nosso roteador para que tudo funcione muito bem. E a MC me ajudou também a entender que eu preciso ter, dependendo do tamanho da casa, da sua casa, por exemplo, a gente precisa ter, às vezes, mais de um roteador. Um ali na sala, para cobrir esse cômodo principal, um quarto que é mais perto, de repente a cozinha. O outro lá no quarto mais distante, né, para cobrir aquele quarto, o outro quarto do lado, de repente a área atrás da casa. Então, a MC, ela dá sempre essas dicas para a gente de como a gente ter a melhor conexão em casa, claro, com a internet fibra ótica da MC Online. Faça parte você também dessa família de sucesso, que é a família MC Online, o nosso provedor com internet de muita qualidade para todos nós. Pastor Júnior Braga, vamos falar um pouquinho sobre a sua história aí, da sua vida. Você disse que é bisneto de pastor. Eu pensei que era só filho de pastor, né? Do pastor Edilson Braga. Filho, mas neto tá e na bisneto. Quarta geração? Eu sou a bisneto, quarta geração. Avô, pai, né? Perfeitamente. Quarta geração de pastores. Quarta geração, né? Nunca Como é que imaginei. começa essa história com seu bisavô? O meu bisavô chamou-se Ângelo Barros, pastor Ângelo Barros, que é o avô da minha mãe, Lídia Barros Braga, que casou com o pastor Edilson Braga, meu pai. Então, que é o bisavô Ângelo, é pai do meu avô, Sóstenes Pereira de Barros, e pai da minha mãe. Então, foi Ângelo, Sóstenes Barros, Edilson Holanda Braga e o Braga Júnior. Eu nunca imaginei ser pastor, nunca foi meu plano. Rapaz, eu fugi disso igual o diabo foge da cruz. Por quê?
Porque eu não queria ser pastor e hoje eu entendo que a gente não precisa querer, Deus é que chama, né? É o chamado, né? É o chamado. É uma escolha que não é sua primeiro, né? Deus escolhe e convence. Deus convence depois que isso é a característica do chamado, né? Deus chama, Deus capacita. Mas meu sonho, assim como todo jovem, era ir para a faculdade, era me formar. E assim eu estudei o curso de Direito, passei na UAB, comecei a advogar, voltei para Tucuruí no ano de 2000. Estudou Direito onde? Na Belém? UFPA, em Belém. Entrei em 94 até 99. Em 2000, final de 99 me formei. Em 2000, em março de 2000, me casei com a dona Gilda Melo. E aí ela era formada em economia. E aí nós começamos, voltei para Tucuruí e comecei a minha carreira como advogado. Nunca, jamais imaginou? Pensei, mas assim, eu sempre fui um grande admirador do meu pai. Naquela época, em 2000, eu já estava na política também, me apaixonei pela política em Tucuruí muito cedo. Fui candidato a vereador muito cedo. Fui emancipado em cartório pelo meu pai para ter a idade para poder me filiar a um partido e ser candidato. 16 anos, 17? Aos 17 anos, 17, né? Para ter 18, para poder me filiar no partido, na época, o PFL. Sim. Né? Então, começa lá no ano... Na política, comecei no ano de 96. Tá, 96. Mas aí, 17 anos, você estava em 90, mais ou menos, né? Exatamente. Não. 91. Isso. 91. Isso. Certo. Mas, voltando um pouquinho mais, o seu bisavô foi pastor onde? Em Belém? O meu bisavô foi pastor na PIB em Santarém, primeira igreja batista em Santarém. Certo. Ele foi ovelha do pastor missionário Eurico Nelson. Eurico Nelson foi o primeiro pregador, o primeiro evangélico que pisou no norte do Brasil. Era um sueco, um batista, missionário que chegou no porto, desembarcou no porto de Belém. E ele fundou em Belém, na Assis de Vasconcelos, na Praça da República, em Belém, a primeira igreja batista do Pará. E foi ali, na PIB do Pará, que também surgiu nos porões, porque ele recebeu, alguns meses depois, 2 missionários vindo da Europa, o Gunnar Vingre e Daniel Berg. Que fundaram a Assembleia de Deus. Então, a Assembleia de Deus no Brasil nasceu de dentro da Igreja Batista. Então, nesse tempo, o pastor missionário Eurico Nelson funda em Belém a primeira igreja batista do Pará e vai para Santarém. Depois foi para Manaus, fundou inúmeras igrejas pelo Brasil. Em Santarém, o meu bisavô se converte e ele também estuda e se torna um pastor e pastoreia lá em Santarém. Então, vem de lá esse berço, essa história, até chegar no pastor Edilson, que foi missionário, foi para a Transamazônica. Chegamos aqui em 76, eu tinha 2 anos de idade, e enfim, lá pelo ano de 2002, eu mesmo sem entender, mas algo já assim, pulsava no meu coração, Marcelo, um chamado. Eu não sabia o porquê, mas eu sabia que eu tinha que estudar teologia. Então eu saía daqui, durante 2 anos eu fiquei estudando teologia em Belém, no Seminário Teológico Batista Equatorial. Hoje é a FATEB, Faculdade Teológica Batista Equatorial. E nós temos um polo da FATEB aqui em Tucuruí, né? Uma realidade. O que a gente fazia antigamente, indo para Belém estudar, hoje você tem um polo EAD, você tem aqui em Tucuruí. Então, eu estudava, mas eu pensava assim, não, isso daqui eu acho que é porque talvez eu vou dar aula de teologia um dia, talvez eu vá ajudar, auxiliar, ser alguma coisa aqui na igreja, mas nunca imaginei ser o pastor. Realmente, depois de alguns anos, eu tive o entendimento que toda aquela angústia que eu tinha, e eu fazia muita coisa, mas ainda sentia um vazio dentro de mim. Depois eu entendia que eu precisava realmente atender o chamado. Hoje você se dedica completamente ao ministério pastoral ou ainda tem atividade da advocacia também? Tenho atividade da advocacia, mas a advocacia virou bico, né? Eu faço bico de advogado hoje, eu costumo brincar com a minha esposa, olha, tu és advogada e eu sou o teu assessor. Agora, nós continuamos, eu tenho um escritório, mas eu me dedico full time à vida pastoral.
Então, eu faço bico de advogado e continuo ajudando nas diversas áreas. Inclusive, você falou ainda há pouco, a questão social. Sim, a gente tem um contato. Nós falamos fora do ar, deixa eu explicar aqui, porque nós participamos de um movimento social aqui em Tucuruí, num período em que o movimento social era muito forte, muito atuante, e enfrentava os problemas da sociedade discutindo, buscando soluções e apontando muitas vezes até soluções alternativas para a resolução. Vou citar aqui alguns exemplos. Em um momento em que quiseram privatizar a água aqui de Tucuruí, o fornecimento de água, em uma maneira em que o movimento social entendeu que faltava clareza, que faltava alternativa para a discussão com a sociedade. Nós fizemos parte desse movimento, daquela discussão. E outro movimento muito forte que foi a questão da melhoria da distribuição de energia elétrica, né, pela Equatorial. Perfeito. E a gente atuou muito forte enquanto representantes da sociedade civil também, né? Teve audiência pública da Câmara dos Deputados aqui, né? O deputado federal Cláudio Pucci trouxe para cá naquela época, naquele momento. E você era uma das principais lideranças também, né? Então, hoje acaba não tendo muito espaço para esse tipo de bandeira sendo levantada no dia a dia, como era antigamente, em função do Ministério Pastoral, ou ainda cabe? Olha, eu diria, Marcelo, que o meu viés era só AD advogado, presidente na época da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Daí a gente, com a sua ajuda de outros companheiros, a gente ajudou naquele movimento Amo Tucuruí a discutir todas essas questões. E não só discutir, mas encaminhar soluções, propostas, ou pelo menos impedir que uma só proposta fosse emplacada, né, na cidade. Mas eu entendo hoje que não só de advogado, mas como pastor, a gente também pode vir à igreja, e é o que nós temos feito hoje. Nós podemos participar e continuar participando da luta social. Vou dar um exemplo. A gente está envolvido diariamente, semanalmente, diariamente na luta contra as drogas, na luta pela recuperação de dependentes químicos. Nós estamos semanalmente ajudando a tirar pessoas das ruas. E isso é um trabalho fantástico. Nós estamos semanalmente ajudando a recuperar a autoestima, enviando para os nossos projetos. A Igreja Batista brasileira, a Convenção Batista Brasileira, nós temos o maior projeto de maior envergadura nacional no que tange a recuperação de dependentes químicos. Chama-se a Missão Cristolândia. A Cristolândia já recebeu prêmios nacionais e internacionais. Cristolândia, nós temos 41 unidades em todo o Brasil e estamos pleiteando uma unidade da Cristolândia aqui em Tucuruí, né? Vai ser a 42ª, porque, por incrível que pareça, nós não temos uma unidade dela no norte do Brasil. Muito provavelmente, eu já estive lá no Rio de Janeiro, sentei com toda a liderança. A Cristolândia, ela é reconhecida pelo Ministério da Justiça como a entidade, a missão mais completa, a ponto de vários governos, governo de São Paulo, que tem o grande problema da Cracolândia, no centro de São Paulo, Rio de Janeiro tem as suas Cracolândias. Hoje as cidades, as Cracolândias existem nas cidades, não só nos grandes centros, nos pequenos centros, e aqui em Tucuruí, infelizmente, não é diferente. Então, nós precisamos levar a sério isso. Nós estamos envolvidos com isso hoje. Existe a igreja já que tem esse trabalho, o caso da Igreja Batista da Vila, tem um trabalho reconhecido. O que nós precisamos é dar, digamos, mais efetividade ao trabalho que já existe e mais qualidade. Então, o nosso sonho, estamos trabalhando para que isso aconteça, é trazer a Cristolândia. Hoje nós temos... Dentro dessa rede nacional. Dentro dessa rede nacional. Uma unidade da Cristolândia em Tucuruí, para atender a nossa região. Porque é a questão de interesse. Se igrejas lá na capital do Pará, lá na nossa querida Belém, buscassem a mesma coisa, teriam provavelmente uma unidade lá. Nós estamos, a duras penas, buscando, porque é uma rede, como você falou. Não é fácil, você tem que ter você tem que ter os voluntários, você tem que ter o apoio social, você tem que ter assistente social, você tem que ter o psicólogo, você tem que ter a equipe jurídica, você tem que ter o apoio full-time da família. Então, nós cremos que essas pessoas que estão aí à margem da sociedade, abandonadas,
há esperança para elas, a esperança é Jesus. Muito bem. Um ponto que você falou que eu não sabia, achei muito interessante, é que no nascimento da Igreja Assembleia de Deus do Brasil tem a participação, então, da primeira Igreja Batista, né, da Igreja Batista lá na capital do estado. Sim, né? Isso é história. Isso é história. O pastor Batista Nelson, né, sobrenome Nelson. Eurico Nelson. Era sueco também? Sueco. E aí Gunnar Vingre e Daniel Berg, também suecos, suecos. fundaram a Assembleia de Deus, né? Criaram a Assembleia de Deus no eles Brasil, foram que foi em Belém. Eles foram recepcionados pela primeira Igreja Batista. E eles eram batistas. Eles eram batistas. Então eles vieram e houve um período em que o pastor Eurico Nelson, ele adoeceu. Naquele tempo não tinha, não sei se não tinha avião, mas a verdade é que ele foi de navio para o Rio de Janeiro fazer o tratamento. Foi um mês. Naquele período, a Daniel Berg e o Navingre, eles promoveram uma espécie de renovação, né, dentro da Igreja Batista, com muitas vigílias e tudo mais. Surgiu dali, quando o Eurico Nelson voltou, já havia uma Assembleia de Deus, eles já tinham saído da Igreja Batista, começou esse movimento pentecostal que incendiou o Brasil, e Deus trabalha assim, né? Deus a Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Exatamente. Aí é que eu queria lhe perguntar sobre essa questão. Nós temos inúmeras igrejas batistas, né? Várias. Eu já fui membro de uma batista lá em Capanema, por exemplo, a Príncipe da Paz. A minha pergunta é, toda a igreja batista que existe saiu da primeira igreja batista ou não necessariamente? Essa é uma boa pergunta. Pois é, a pessoa que criou esse outro ministério batista, a origem dela geralmente é na primeira igreja batista ou de uma igreja que já surgiu da primeira igreja batista também ou não? Vamos dizer que a primeira igreja batista do Pará, a PIB do Pará, é a primeira igreja evangélica da Amazônia. Foi a primeira igreja. Da história da Amazônia. Da história da Amazônia. Não havia. O que havia era a igreja católica, né, e os outros movimentos. Mas foi a primeira igreja evangélica. Então, podemos dizer que é a raiz. Todas as outras nasceram desse movimento. A Assembleia de Deus, a Igreja Quadrangular já veio de São Paulo, não é, para cá com o Josué Benson. E a Igreja Batista Missionária da Amazônia, lá de São Brás, em Belém, que o pastor Edilson Braga, por exemplo, também é um dos fundadores, né, num movimento de renovação que existiu ali em São Brás. Seu pai. E junto com o pastor Gidalfo, já em memória. Ele já era batista. Já era batista. Da primeira igreja batista. E depois, o papai era seminarista nesse tempo. Foi terminar o seminário e logo veio para a região de Tucuruí. Mas ainda como seminarista, ele já fazia cultos. Ele ajudou, a pedido do pastor Gidalfo, ele recebeu um camarada vindo lá do sul do país, vindo de São Paulo do Sul, chamado Josué Benson, que veio recomendado procure o Edilson Braga e o pastor Gidalfo. E eles receberam, e eles juntos faziam culto na Praça do Operário, lá na década de 70, onde é a praça, onde é a rodoviária, o terminal. Então ali o Josué Benson começou também a quadrangular ali junto. Então a Igreja Batista foi para um lado, a missionária foi para o outro, a quadrangular, a Igreja Assembleia de Deus. Então nós poderíamos dizer que a origem, o berço está ali, na primeira Igreja Batista, Eurico Nelson. Muito bem. E falando sobre essa questão da igreja, essa questão toda do evangelho, não tem como a gente também não lembrar agora de Israel, que vive um momento de conflito, né, com o Hamas. O Hamas ataca Israel, o Hezbollah agora também se mobiliza exatamente nesse sentido. E escatologicamente falando, né, analisando aquilo que a Bíblia aponta como momentos próximos, né, da volta de Jesus para aqueles que acreditam na palavra de Deus, no cristianismo, Israel tem um papel chave nesse contexto. Não tem? Como é que, olhando pela visão da Bíblia, qual é a interpretação desse momento de Israel, desse conflito vivido hoje por Israel? Olha, Marcela,
É muitíssimo importante esse assunto, não só porque hoje Israel está no meio de uma crise bélica, uma guerra, mas também porque todo o cristianismo, o berço é Israel, o berço é a Bíblia, o berço são os patriarcas bíblicos, né? Que são os patriarcas de Israel, né? No judaísmo. Abraão, exatamente, Isaac, o berço Jacó. Do cristianismo está lá no judaísmo. Então, a gente precisa entender, eu não sou o maior especialista do mundo em escatologia, mas tem coisas que são simples de entender. Então, Israel, desde do tempo dos patriarcas, basicamente do tempo de Abraão, Abraão recebeu uma promessa junto com a sua esposa Sara, que ele teria um filho da promessa, chamado Isaac. Abraão se antecipa e com o luio, com a sugestão da esposa, se deita com a escrava Agar e nasce o filho, não é? Ismael. E Ismael, portanto, se separa, ele é excluído, ele é expulso, porque não era o filho da promessa. Abraão é chamado a atenção por Deus, também Sara. Agar se separa, foi excluída, e Ismael viveu errante. Vai pro deserto. Recebe tal como Caim, que matou Abel, e viveu errante, recebeu uma marca para ser protegido, mas Ismael também viveu errante, vai para o deserto, e a Bíblia diz que da descendência de Ismael, os ismaelitas eram como cabritos no meio das ovelhas, cabritos. Eram pessoas, seriam uma descendência violenta. Então, os ismaelitas são exatamente toda a Palestina, toda, sem exceção, não é? E, historicamente, os ismaelitas, eles tinham o quê? Eles tinham uma raiva, um ódio de Isaac, que era o filho da promessa. Então, Isaac está representado na figura de Israel, Ismael está representado na figura de toda a Palestina, os não israelitas. São aqueles povos do Oriente, descendentes de Ismael, descendentes de Esaú. E nasce ali o conflito. Então já existe o conflito. Você vê, por exemplo, isso se repete lá com os filhos de Isaac. No ventre de Rebeca, ali Esaú e Jacó. Então, a Bíblia diz que Esaú era o mais velho, mas Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, né? A briga já estava no ventre. E a Bíblia diz que os dois brigavam no ventre. Os dois brigavam. Então ali era uma descendência também difícil, mas uma convivência histórica, milenar, não pacífica. Então, voltando mais para cá, nós sabemos que Israel foi dispersa lá no ano 70 depois de Cristo, quando Jesus mesmo anunciou, o profeta Isaías já tinha anunciado a destruição do templo, e aconteceu isso no ano 70 depois de Cristo, com o imperador Nero. Então, o templo foi destruído, os cristãos foram ainda mais perseguidos já com o imperador Diocleciano, e Diocleciano ele permitiu a primeira diáspora dos judeus, se espalharam por todo lugar. Então, os judeus ficaram errantes por muito tempo, séculos, né? Até que sem depois território. Da Segunda Guerra Mundial. 1946, 47, 48, precisamente, né? Com a ajuda da ONU, se reconstrói, se concede, se estabelece um território, mas do lado ali, o território para Israel, para que os judeus pudessem se fixar e ter uma nação, mas se estabelece uma faixa, que era uma faixa de Gaza. Gaza já era uma faixa antiga, onde havia conflitos, né? Desde o tempo de Davi, era uma faixa de muitos conflitos, e nessa faixa de Gaza é uma faixa que foi dominada pelo Hamas, não é? E o Hamas, que interessante dizer que essa semana o presidente da autoridade palestina não reconhece Hamas como representante dos interesses da Palestina. Então, quem está aí
também já toda uma discussão, né, que envolve o Brasil, que não reconhece o Hamas como um grupo terrorista, etc. Mas nós temos uma promessa. Você falou de escatologia. Há uma promessa de que Deus vai honrar Israel, Deus vai reunir, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas. A Bíblia diz que Deus vai reunir os seus. Há dois Israel, vamos dizer. Você tem o Israel judeu mesmo, ortodoxo, o que ainda espera o Messias e não crê em Jesus. Mas você tem o judeu messiânico. Aquele que já acredita. Já acredita, crê e já recebeu e crê que Jesus é o Salvador, né? Então, há uma promessa que mesmo esse que não creu, que ainda não creu, que ele poderá vir a crer e receber uma oportunidade de crer que Jesus Cristo, o Messias, já veio, morreu. Está escrito lá em João capítulo 1, né? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então há uma promessa de que Deus vai redimir Israel, vai abençoar o seu povo. É uma promessa não só para o Israel judeu, mas os israelitas de coração, os israelitas feitos israelitas por adoção. Você tem o Israel de nascimento e tem o Israel por adoção, que é todo aquele, os gentios, né? Todo aquele que creu que Jesus Cristo é o Senhor, e cremos que Mateus 24, cremos que está se cumprindo Mateus capítulo 24, guerras e rumores de guerras, e Jesus disse é o princípio das dores. Então, e a gente esteja atento, porque Jesus Cristo está voltando. Meu amigo, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso podcast. Uma alegria poder reencontrá-lo e a gente conversar aí sobre assuntos delicados, né, como essa questão da descriminalização do aborto, da maconha, essa questão também de Israel, que muita gente assiste, mas não sabe a importância, não compreende a importância que Israel tem, não só na geopolítica ali do Oriente Médio, né? Mas com toda essa situação que existe para aqueles que acreditam na Bíblia, no cristianismo, na palavra de Deus, né? Então, muito obrigado por ter vindo aqui, ter conversado com a gente e com todos que nos acompanham. Foi uma honra recebê-lo. E vamos marcar mais vezes para a gente poder conversar mais. Sucesso nesse projeto aí da recuperação das pessoas que são dependentes químicos, né? Já existe um trabalho realizado, e sucesso nesse projeto aí da Cristolândia também. Maravilha. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, em nome da Primeira Igreja Batista. Louvamos a Deus pelo Sistema Floresta. Eu que agradeço a Deus um dia ter conhecido você e saber que você é uma pessoa tão querida e admirada aqui na nossa cidade, em toda essa região, que conhece, quem não te conhece pessoalmente, conhece a sua voz, né? E você, toda a tua humildade, a capacidade que você tem de interagir, de compreender os problemas sociais e o discernimento. E a Bíblia diz que o discernimento é um dom. E você tem um discernimento de compreender o que é, quais são, na essência, os principais problemas que precisam ser solucionados. Deus tem te dado esse dom de discernimento, de entender o contexto e buscar, de alguma maneira, interagir para melhorar, né? E Deus abençoe também a sua vida, a sua família. Muito obrigado. Obrigado a você. A gente fica por aqui hoje, mas agradecendo a MC Online sempre, né? Nossa gratidão por estar com a gente aqui no podcast da Floresta. MC Online, internet com qualidade. Gostou do bate-papo? Compartilha para o seu amigo, com o seu amigo, a sua amiga. Deixe o seu comentário também aqui no nosso vídeo, aqui no YouTube. Se você está com a gente no Spotify, compartilha também. Muito obrigado. A gente se reencontra em breve aqui no nosso podcast Na Floresta.